Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Muito bem, o Conexão Poder está recebendo agora o secretário de Educação do Estado, Marco Marrom, como eu disse para ele antes de começar essa entrevista, uma das cabeças mais brilhantes que tem nos quadros deste atual governo do Estado. A educação ou melhor, a educação e também a falta de educação em Mato Grosso são os temas da nossa entrevista de hoje. Participa comigo aqui meu colega jornalista aqui do Repórter PT, Rafael Souza. Secretário, obrigado pela sua presença aqui. Não se intimide com o elogio. Também não se infle demais pelo elogio, tá? Porque nós vamos jogar na sua canela. Deixa eu ver se Obrigado, André, pela O oportunidade. senhor está começando um concurso público. São 5.000 pessoas, 5.000 vagas. 748 vagas. 5.748 É muita gente. vagas. Rafael Tem já cidade cantou a que bola não aqui. tem. Cidade que não tem esse número de habitantes. A pergunta é, me ajuda aí, Orlando Moraes. Onde o senhor vai enfiar tanta gente, secretário? Obrigado, André, Não pela diga o que o senhor pensou, pelo oportunidade. amor de Deus, nós estamos no ar. Obrigado, André, pela oportunidade de estar aqui fazendo esse bate-papo. É importante que a gente esteja sempre dialogando e com muita transparência, informando a população. Alegria de estar aqui com o Rafael. E essas vagas, elas já existem. Eu não estou criando novas vagas. Então, são vagas que não estão preenchidas por concurso público e são preenchidas por contrato temporário. Então, o que nós estamos fazendo, na verdade, é dar oportunidade para aqueles que querem vir a ingressar na docência ou aqueles que já estão nos contratos temporários, para que eles possam fazer uma prova, que vai ser uma prova de muito alto nível, uma prova efetivamente um concurso diferenciado, para que a gente possa continuar selecionando os melhores profissionais, porque é assim que você Deixa eu ver se eu entendi. faz a educação. O senhor tem um grande número de contratados e esse concurso vai substituir esses contratados. Exatamente. O que não quer dizer que todos os contratados vão sair. Pode ser que contratado passe no concurso. Exatamente. É isso. Exatamente. As vagas continuam sendo as mesmas. O senhor não vai colocar mais 5.700 pessoas, é isso? Não vou colocar mais, as vagas são as mesmas, elas já estão abertas e quando não tem o concurso, ela é preenchida por contratos temporários. Eu só vou preencher as vagas abertas agora concursados, eu mudo o vínculo jurídico. Mas nos primeiros 3 anos não tem praticamente impacto financeiro, porque é o piso que eles recebem, tanto o contratado quanto o piso R$ 3.300, é isso? Isso, R$ 3.300 para 30 horas. Né? E é o piso que eles recebem, então não estou aumentando... 30 horas, falando a grosso modo aqui, é o tal do meio período, né? Que as pessoas... 30 horas... As pessoas entendam em casa. São aulas, por exemplo, todas as manhãs de manhã, e 10 horas de atividade didática. Exato. E 10 horas de atividade didática. Quer dizer, então não tem nenhum tipo de impacto na folha? Tem um impacto residual, que não é muito grande, em função dos contratos, eles se findam todo dezembro, quando termina o ano letivo. Então, no caso do concursado, ele tem uma continuidade na relação com o Estado. Mas não é um impacto que é significativo para os próximos 3 anos. Secretário, o impacto maior que eu vejo é o senhor trocar um servidor que é contratado, que o senhor pode demitir, por um servidor que o senhor não pode mexer com ele. Por servidor que grande parte das vezes, não são todos, mas em grande parte das vezes, quando ele entra no Estado, a primeira coisa que ele faz é parar de trabalhar. Não, tiro no pé, secretário. Não, eu acredito que a gente não pode colocar as coisas de maneira tão direta. Acho que é uma série... Quanto mais eu ando, mas eu posso. Quanto mais a gente anda na rede... Eu sou politicamente correto, eu não sou politicamente incorreto, totalmente incorreto. Quanto mais a gente anda na rede, a gente vê o esforço dos profissionais fazendo, às vezes, tirando aí leite de pedra, porque as condições não são boas e mesmo assim eles têm feito grandes projetos, tem ilhas de excelência e isso tem sido já demonstrado. Nós já temos resultados, inclusive, na nossa gestão, para apresentar. Então, a gente tem que tomar as medidas necessárias para quê? Fazer uma boa formação, fazer um impacto gerando resultados, ou seja, buscar trabalhar com a rede, a importância desse compromisso com o estudante, com a aprendizagem. Isso nós estamos fazendo. A gente desenvolveu no programa Pró-Escolas, no Pró-Escolas Ensino, é uma determinação que o próprio governador sempre pediu para que a gente tomasse bastante carinho, cuidasse bastante dos profissionais da educação. O programa de formação, antes era muito abstrato, muito teórico,
voltado, né, excessivamente a pensamentos ideológicos, quando agora a gente está trabalhando no nível que eu chamo de sabedoria prática, ou seja, da praxis. É a educação básica pensada pela educação básica, com seus problemas concretos, tendo em vista os desafios desse aluno, que ele chega hoje na sala de aula de maneira muito diversa do que há 20, 10 anos atrás. E a formação que a gente tem tradicionalmente nas universidades não está conectada com esse novo tempo. Então a gente precisa fazer uma boa formação e, além disso, fazer uma boa avaliação. Nós temos um grande programa de avaliação rodando o estado inteiro. A rede está se apaixonando por esse programa. Nós vamos poder o quê? Medir impactos de aprendizagem, fazer um grande diagnóstico e, a partir daí, começar, inclusive, a colher onde estão os profissionais que têm dedicação, que têm o empenho. Mas aí, secretário, desculpa interromper. O senhor vai fazer toda essa avaliação, vai chegar a um fato. Mas como que o senhor vai punir, por exemplo, esse professor que não atingir a meta? Vamos dizer, ele é concursado, você não pode mandar embora como na iniciativa privada. Se você contrata uma pessoa, sei lá, não gostou do trabalho, não tá servindo mais, você demite. Olha como só, faz isso no Estado? Manda para outra escola? O Estado não pode agir arbitrariamente. Então, o que o Judiciário ele tem colocado os freios devidos é justamente indemnização arbitrária ou por força política. Mas existem mecanismos constitucionais, está previsto lá na Constituição, do artigo 37 ao 39, você vai encontrar vários dispositivos que você pode estabelecer critérios de desempenho e exigir do servidor que haja esse compromisso. E eu posso dizer assim com muita tranquilidade, está havendo um movimento muito proativo, não em busca de punição. O objetivo de avaliar não é punir. Quando a gente pensa na avaliação, nós pensamos aquele oráculo de Delfos. Conheça-te a ti mesmo e será donos do céu e da terra. É um pouco disso. A gente precisa de indicadores claros de frequência, de presença em sala de aula, dos resultados que esses alunos estão auferindo em termos de proficiência, de aprendizagem. E isso a gente mede com diminuição da evasão escolar e as notas, né, as avaliações que eles fazem. Então, nós temos uma experiência este ano muito gratificante. Né? A experiência das escolas plenas, que são as escolas integrais, já trouxe para a gente um primeiro lugar no Brasil na Olimpíada de Física, da aluna Rebeca, lá de Rondonópolis. Nós tivemos o primeiro lugar no Brasil de redação da Copa Verde, aqui na Escola da Arena Educação, que é uma escola integral. E agora, da Escola Zélia, a aluna Clara foi convidada, ela desenvolveu um projeto sobre restaurando vidas. Ela tem uma história de vida pessoal fantástica, em que ela desenvolveu um projeto de resgatar essas famílias que estão em situação desestruturada, alcoolismo, violência, e resgatar os colegas dela, né? E esse projeto foi escolhido para ser apresentado na Conferência Mundial da Juventude em Nova York, na ONU. Neste momento, minha equipe está trabalhando lá para encontrar os meios legais, as possibilidades de viabilizar a ida dela até lá. Então, quando você começa, faz praticamente 1 ano e 3 meses que estou à frente da Secretaria, e já colher resultados tão expressivos, veja, estou dizendo de uma aluna da Escola Zélia, aqui em Cuiabá, que vai apresentar na ONU em Nova York. Não é de uma escola particular de excelência. Então, mas essa aluna é uma exceção, ela não é uma regra. Claro, mas a ideia você levar em conta que 60% dos jovens mato-grossenses não concluem sequer o ensino médio. Por isso que nós temos as escolas plenas. A gente está devendo muito. Muito. Então, os índices das escolas plenas já chegou hoje. A evasão escolar em torno de, no máximo, 10%, ou seja, muito superior ao restante da rede. E por incrível que pareça, eu fiquei até emocionado de verdade. Hoje, se a gente fizesse um corte de aprendizado, as escolas plenas começaram em março de 2017. Se fizesse um corte de aprendizado hoje, 91% dos alunos das escolas integrais seriam aprovados com aprendizagem adequada, tirando nota acima de 7, 8 em qualquer IDEB. Isso é um índice inédito. A nossa nota do INDEB está abaixo da meta. O ensino médio está em 22º colocado no Brasil, já teve 26º, uma das piores. Se pegasse essa nota da escola plena, tirando um corte de 2 bimestres, 4 meses, e a gente quer melhorar, quer chegar a 100% de aprovação com aprendizagem, você começa a colher resultados bastante adequados. 22º colocado num país que tem 27 estados, são 27 estados, não é, Orlando? Eu estou enganado. São 27 ainda. Ainda não criaram mais nenhum. Ainda são 27, São 27. Mas assim, eu quero dizer isso. Ficou em 22º, que ele só tem 5 atrás da gente. Mato Grosso não está tão pobre assim mais. É claro, mas é que é uma dissociação muito grande entre isso. Você acredita que o fato de não se poder reprovar alunos não influencia muito nessa questão? Então, vamos colocar de maneira bastante clara essa questão. Vamos lá.
nós temos duas variáveis importantes. A gente sabe que isso não vem da sua gestão. Não, A gente está Não. criticando a educação como um todo. Vem Isso. lá de trás. Eu quero dizer que com as escolas plenas, o índice vai subir a níveis de primeiro colocado no Brasil. Hoje são 14 escolas plenas e a Arena Educação é a 15ª escola integral de ensino médio. Agora a meta são 40 escolas plenas, o que significa mais ou menos 10% do atendimento do ensino médio. O ideal era que fosse 100%, mas 10% já começa a gerar impacto, já não é mais só um projeto piloto, não é só mais uma situação. E essas escolas vão trazer cada vez mais ensino de excelência, é um compromisso que você pode registrar. Em relação à questão da reprovação, a gente precisa entender a diferença entre ensino fundamental e ensino médio. Por quê? São dois grandes desafios na educação: acesso e permanência em sala de aula e aprendizagem, né? Dentro disso, formar a lei da aprendizagem um cidadão. O ensino fundamental, no primeiro momento, fazer uma escolha pela permanência das crianças nas escolas, adotou o sistema de ciclo de formação, buscando a formação humanística. Esse ciclo ele tinha retenção apenas ao final do 9º ano. Na nossa gestão, este ano, depois de um amplo debate com a rede, depois de um debate com o Conselho Estadual de Educação, nós já começamos a fazer a retenção a partir de uma métrica de pontos. Esse vai acabar, essa moleza aí vai acabar. Vai. A questão vai ser o seguinte. É uma piada, não? O aluno chega na 8ª série do ensino fundamental, não sabe escrever. Então, aí o que aconteceu era o seguinte: ele era aprovado automaticamente até o 9º ano, depois ele chegava no primeiro ano do ensino médio, ele reprovava. Aí dava essa evasão escolar de 50%. Eu não posso ter uma evasão escolar de 50% porque eu estou matando estudantes. Então eu tenho que segurar esse cara na escola e dar a ele a oportunidade de ele recuperar esse ensino que ele perdeu. Então, para a gente não fazer uma estrutura muito impactante que pudesse fazer com que a gente expulsasse os alunos, os estudantes da sala de aula, para a gente mantivesse, a gente estabeleceu, eu gosto de falar em números porque na minha época os números tinha nota e tinha número, né? Então era mais fácil de entender. Vamos imaginar, agora ele tem que, dentro do ciclo, fazer 180 pontos. 180 pontos significa tirar 6, 6 e 6. Para ser um aluno medíocre, né? Para ser aprovado. Medíocre. Né? Vamos falar a verdade, o medíocre quer dizer médio, mediano, né? Para ser medíocre, ele tem que fazer 6. Sendo medíocre, tá bom. É mais ou menos isso que eu sinto hoje na educação, não aqui, mas no país como um todo. Quer dizer, o aluno tirou 5, não, passou, tá ótimo, passou. Quer dizer, nós vamos ter uma geração de medíocres, né? E é o que a gente está vendo hoje o país, eu ia falar merda, não, essa merda que está o país, vem dessa geração de medíocres, né? Porque lá na educação, lá atrás, começou-se a afrouxar o cinto e permitir, tudo é permitido, e cobrar é proibido, né? Cobrar é crime, um professor fala mais duro com um aluno é crime, ele é processado pelo pai. Na minha época eu tomava reguada, borrachada, gizada, você deve ter tomado também, né? Milha tá da E porta. a educação era outra. O famoso milha tá da porta. Milha tá da porta, fica de castigo. Hoje, se um professor fala mais duro com o aluno, ele é processado, pode ser preso. E aí cria esse bando de inútil, né, que nós temos aí no país hoje. Toda a nossa política, a gente tem feito todo um papel de preservar o papel do mestre, a autoridade de sala de aula. A gente dá todo apoio aos professores. Devia ser o profissional mais bem remunerado desse país e não é. Claro. Mas né? Aí você vê um vereador analfabeto aí em Cuiabá, em Várzea Grande, ou qualquer outra cidade qualquer, ganhando 40 mil por mês. A inversão de valores é dependendo da absurda. gente, André, vai ser. Dependendo da gente, vai ser. Desculpa aí o meu desabafo, mas... É o desabafo da população. A gente critica a educação como um todo, mas o problema não é a educação em si, sabe? O problema é conjuntural, né? Essa inversão de valores aí absurda que tem. Então, a gente tem atuado muito para resgatar a importância da autoridade do professor em sala de aula, uma construção das virtudes cívicas, o que eu chamo de uma ética de responsabilidade social. A gente hoje tem muito, isso é muito evidente em todo o tecido social, algo do tipo, esperamos tudo do pai Estado. Não é assim, o Estado não consegue e ele não tem os mecanismos para resolver todos os problemas sociais. Se a população não se conscientiza de uma ação ética, não tem polícia que chegue para combater a criminalidade. Pode botar 15, 20, 30 mil soldados. Então, essa nova forma de pensar, essa mudança estrutural que nós estamos trabalhando, é trazer a responsabilização coletiva. O Estado com a sociedade, não o Estado oposto à sociedade, não só puro sociedade, não só puro Estado. Ou seja, juntos podemos e avançamos mais. Então, é um pouco dessa lógica que eu tenho falado. Eu andei os 15 cefapros, chamei cada um profissional, conversamos, falei das nossas responsabilidades como secretaria,
mas também da busca de construir a responsabilidade com a classe política, com os pais. Agora, por exemplo, nós temos o aplicativo que vai avisar o estudante que não chegar em sala de aula, fazer a famosa mata-aula. Então ele sai de casa, dizendo que vai para a escola, se ele não chegar, o professor faz a chamada no aplicativo no celular, o aplicativo imediatamente gera uma mensagem ao pai dizendo que ele faltou à escola. Esse aplicativo já existia 40 anos atrás, secretário. 40 não, quando tinha aplicativo. Não, tinha um aplicativo. Você passou por isso. O aplicativo era, eu não apareci na escola, a inspetora de aluno ligava em casa. Ah, tá, isso. Se eu não tinha telefone em casa, eu ligava no vizinho. Não, no interior. Não era assim? Sim, era assim que funcionava, quer dizer, esse aplicativo já existia e funcionava bem melhor. Tá bom. Né? Estão precisando fazer um aplicativo de celular hoje para avisar, olha, seu filho não veio na escola. Ô, cara, olha teu filho. Pô. Não, mas o importante é o seguinte, né? Entender que são os pais, os profissionais de educação, a Secretaria de Educação, a classe política, os empresários, que tem que se unir em prol de um novo modelo de Desculpa, construção. eu falei isso porque é o seguinte, as escolas já deveriam fazer isso. Então vou contar uma novidade que você vai gostar. Vou contar uma novidade que você vai gostar. Conta. Concordo com você. Vamos lá. Aqui é na goela, meu. Não tem conversa, não. 2 faltas. Faltou 2 em seguida. Aí já não vai só a mensagem. Aí a secretaria aciona a escola para fazer isso que você falou. Ir lá entender que está acontecendo um problema. Tem um problema esse é um programa de correção de fluxo atrelado chamado Programa Anjos da Escola, que vai trazer muita segurança para o ambiente escolar, que hoje está muito ruim a situação de segurança das escolas. Então esse profissional também tem sofrido muito com a própria rebeldia, a própria criminalidade que tem avançado nas escolas. Usaria essa expressão. Mas a vida ela tem interações muitas vezes não republicanas. Né? Vai o professor chamar um aluno de encapetado hoje, está enrolado, cara, vai ser processado, vai preso. Né? Na nossa época podia chamar. Então, aí, 2 faltas seguidas. E não viramos bandidos por causa disso, não ficamos revoltados por causa disso, não tivemos problema psicológico por causa disso, né? Então, a gente está aqui, pessoas bem-sucedidas, honestas, trabalhadoras, enfim, não aconteceu nada demais com a gente porque fomos chamados, às vezes, de diabinho porque estava bagunçando em sala de aula. Vai o professor falar isso hoje. Um gizinho, né, na cara. Aí, 2 faltas. Aciona, então, a escola para acionar a família, para fazer esse papel do melhor. Descobriu como programa de indisciplina, um programa de disciplina que está sendo causado aí com alguns alunos. Aí vai entrar a parceria com o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, núcleo de mediação escolar. A gente vai implantar núcleos de mediação dos estudantes na grande parte das escolas da região da Grande Cuiabá. Não, a coisa é mais grave, está envolvendo crime, tem drogas, tem lesão corporal, um esfaqueou o outro, né? Como aconteceu recentemente no Médici. Aí entra a rede cidadã com a polícia comunitária dando apoio. E esse é o programa Anjos da Escola. Então nós vamos ter níveis de intervenção que vão variar da coisa com a drasticidade do problema. Aí o Rede Cidadã vem com o apoio, digamos, da polícia comunitária, mas também com assistente social psicólogo, porque às vezes o problema maior está na desestruturação familiar, onde tem alcoolismo, etc. Exatamente. Então ele vai entender, acionar os conselhos tutelares. Ou seja, a gente tem feito, o Anjos vai ser uma rede de proteção e fomento à segurança, a segurança nas escolas e busca desse estudante. O que eu estou tentando dizer é que não tem rigidez mais. Não é? Na nossa época, eu falo porque a gente é mais ou menos contemporâneo, tomando gizada na cabeça, tomando reguada, ficando atrás da porta, embaixo da escada. Você ficou embaixo da escada, Orlando, de Caxias uma vez? A gente já ficou embaixo da escada, né? Passa por toda aquela humilhação, entre aspas, e tudo bem. O máximo que se tinha numa escola daquela era um aluno lá na cantina e roubou um doce. Tudo bem, coisa de molecada. Hoje o cara está esfaqueando o aluno na escola. Batendo no professor. Batendo no professor, com toda a regalia que dão, com tanto aplicativo, tanta coisa, anjos da guarda, anjos não sei o quê. E aí o cara vai e esfaqueia o colega. Deixa eu dar acho que Você vocaliza muito uma mole as importante coisas, da sociedade. Tá faltando rigidez. Tem 2 grandes psicanalistas, um chama Charles Maman e outro Jean-Pierre Lebrun, que vai tratar justamente do problema do limite. Ele tem um livro maravilhoso sobre um mundo sem limite. Falou tudo. Né? É o fato de muitas vezes nós, nas escolas, levarem nossos filhos e ao deixar o filho a primeira vez na escola, os pais choram. Ele fala sobre isso. Então, o que tem acontecido? Há uma construção de uma nova economia psíquica que tem mudado o modo como a sociedade e as pessoas se comportam.
Então, quando você pega a rigidez da modernidade, na época de Freud, o mal-estar da civilização, você tem o quê? Uma profunda repressão civilizatória, ou seja, o mal-estar que a civilização gera, que reprime demais, e o sintoma psicanalítico naquela época era a neurose. O mundo contemporâneo, na leitura do Bellman e do Lebrun, é justamente o contrário. O sintoma é o quê? Não tem o limite. Sem limite, não há falta. Não há falta. O limite reserva a psique e garante um padrão de comportamento entre, né, a parte mais instintiva e a consciência civilizatória. Então, sem falta, não há desejo. Então, sem limite não há falta, sem falta não há desejo. Sem desejo, o sintoma do mundo contemporâneo é depressão. Então você vê aí pessoas... do século XXI. Plenitude do mal do século XXI. Então esse fenômeno, ele é indissociável do modo de enfrentar. Ele vai chegar na escola. Esse aluno é um aluno sem limite. Hoje nós vivemos um mundo em que as regras, as leis são desprezadas. Em via geral. Algumas vezes, com tristeza, eu falo que eu sou egresso do mundo jurídico, no próprio mundo do direito. Então, é preciso uma grande revisão, vamos dizer assim, para entender, a partir de uma análise antropológica, quem é este homem que nós estamos formando? Quem é esta pessoa humana que nós estamos formando? E, a partir daí, estabelecer os mecanismos adequados, né? E isso não é só na educação, em todos os lugares. As pessoas, né, às vezes tem uma questão muito simples, tem um livro maravilhoso do Eduardo Janete, chama Auto-Engano, recomendo todo mundo que lesse, que é justamente como existe um mecanismo psíquico de você, quando precisa numa urgência, faz alguma coisa que seria tecnicamente errada, por exemplo, furar uma fila, mas o teu próprio psique constrói uma justificativa para você escapar da culpa pelo mal feito. É o brasileiro hoje. Entendeu? Ah, mas você furou a fila do banco. Furei porque eu estava com pressa. Falei, mas as pessoas estavam na fila, não estavam com pressa também? Exatamente isso. Né? Então, está tendo um resgate, um debate mundial sobre isso. E a academia está preocupada com tudo isso. Você entrou no lado psicológico da coisa. Porque deságua aqui, psicologia, você acaba caindo nisso, né? Você conversa com psicólogos, o que ele fala? Você ama seu filho? Diga não para ele. Que é dar limite para a criança. Isso. Que hoje os pais não fazem isso. Eles delegam isso ao professor em sala de aula. Agora, o aluno vai para a sala de aula, é o professor que tem que educar. Não é o pai que educa em casa. O pai, ele se exime de educar o filho. Ele não diz não. Deixa o professor lá brigar. O filho pode tudo. Essa questão do aplicativo, por exemplo, secretário, que o senhor falou, a partir de duas faltas, a secretaria vai até a casa da pessoa, ver o que está acontecendo. Não está furtando aí a responsabilidade do pai, está fiscalizando se o filho está na escola? É exatamente isso. Vocês não estão tomando um caminho em que os pais deveriam estar fazendo isso ao invés da escola estar fazendo isso? Eu tento que é exatamente o contrário, né? Eu estou dando um instrumento para que os pais fiscalizem. Vamos pensar na vida real. O pai sai para o trabalho, o filho pega o ônibus para ir para a escola. Ele não vai ter como ir lá na escola toda hora. Então ele está indo para o trabalho, ele recebe mensagem, teu filho não chegou, ele pode pegar o telefone, ligar para alguém e fiscalizar. Então nós estamos dando instrumento para ele conhecer. O último ponto desse problema do mundo sem limite, um dia a gente pode até conversar mais profundamente sobre isso. É aquilo que o Lebrun fez um livro mais novo sobre a democracia como perversão comum. É um indivíduo hiperindividualista e perverso, no sentido em que ele enxerga o outro não como um outro sujeito, mas como um outro objeto que será pauta das suas necessidades, que são muito fugazes. Ele vai usar conforme o bel prazer dele. Bel prazer. Né? E a democracia tem sido apropriada. Acontece na política, né? Exatamente. O novo talento, quando ele entra lá num cargo eletivo, todo mundo achando que ele vai ser A gente tem exemplo aqui em Cuiabá, né? O João Emanuel, por exemplo, quando virou presidente da Câmara, todo mundo, esse cara é um novo talento, né? De repente virou o que virou. O papai ou a mamãe lá não deu o limite em casa. Não tem a dúvida disso. Um dos 7 pecados capitais. Exatamente isso que o senhor está falando. Né? Aí acontece o que está acontecendo no Brasil hoje, né? No Estado, no município, em todas as esferas de poder, tem aquelas situações que... Aí entra o GAECO, entra o Ministério Público, e você vê político na cadeia, você vê governador na cadeia, você vê secretário na cadeia. Quer dizer, esses caras não tiveram limites. Estão usando o outro, como o senhor falou. Muito político os seus desejos. Exatamente. E o triste dessa história toda é que esses desejos são fugazes, eles são líquidos, como o amor em tempos contemporâneos. Né? Mas vamos falar de coisas mais palpáveis.
Pois Rafael. Tem pontos positivos também na educação de Mato Grosso, que foi a construção de escolas. Foram entregues 17 unidades este ano, uma a cada 14 dias, secretário. Exatamente. Se fala muito em crise, mas foi possível investir. Com gestão e alocação eficiente de recursos. Para dizer claramente, uma das primeiras medidas quando assumi a educação, tive uma reunião com o governador, havia um plano muito ousado, né? O Pró-Escolas ele surge dessa junção do plano de governo do então candidato Pedro Táxi, com o planejamento estratégico que a gente botou na secretaria e a sua validação com toda a rede, eu andei os 15 polos Cefapros, que são centros de formação, trazendo a comunidade para participar, então ele surge dessa grande efervescência e a gente sabia que precisava avançar no setor estrutural. Nós temos hoje mais de 400 obras para fazer, não vou dar conta de fazer tudo, sempre vai conseguir buscar aí uma situação de uma escola ou outra com um problema do telhado caindo, uma situação difícil. Não tem o tempo do Estado brasileiro burocrático, não é o tempo da vida e nem o tempo da necessidade das pessoas. Hoje a gente vive o tempo do WhatsApp, a gente não consegue nem esperar o amigo combinado. Ó, 15 horas no café, você está chegando no café, a gente dá um comichão, né? Você pegar o celular e você já está aí, você não espera. Então há uma ansiedade social coletiva que forma um tempo da vida muito rápido, o tempo da burocracia estatal não dá conta. E aí o governo disse, olha, vamos começar pelo básico, que é o quê? Vamos fazer gestão eficiente. Buscamos inúmeras, tinha obras paradas de 2009, com o dinheiro do governo federal, FNDE depositado. Ou seja, 2009 para 2017 são 8 anos, né? É muita coisa, né? Então, vamos pegar o quê? Onde que estão esses recursos alocados, os convênios, onde estão as obras já que podem dar andamento, vamos focar nelas para a gente poder cumprir as determinações com os próprios profissionais, ou seja, folha de pagamento, ela pega uma parte expressiva do orçamento. E aí nós começamos, então, incessantemente, a fazer um programa de qualidade de obra, tem um núcleo de qualidade de obra hoje, um programa de integridade, um diálogo muito franco com os consultores, olha, minha parte é fazer o quê? O procedimento andar na época certa até o pagamento. A tua parte é vocês entregarem uma obra com qualidade. E começamos, então, a destravar. Então, esses projetos que começam a aparecer agora são fruto desse resultado, que em 2016 foi muito intenso, olhando para dentro. Agora a gente já está montando outros projetos e novos projetos. Agora é preciso dizer também que, assim como vocês viram, o grande gestor da economia, né, propalado pelos mercados, Henrique Meirelles, ele teve que aumentar o déficit da União depois de um ano que ele está no poder. O que significa dizer? Não está fácil. Se ele é o grande, mesmo assim teve que aumentar o déficit da União, imagine para quem não é tão bom gestor quanto ele. Então, é preciso colocar que há efetivamente uma crise, e essa crise pressionou demais o estado de Mato Grosso, porque os municípios estão quebrados, a União também. Eu não recebi recurso para obra nenhum nos últimos 2 anos. Então, o que eu fiz? Aproveitar recursos parados, com gestão, eficiência, alocação de recursos, fazer uma inteligência na alocação de recursos. Por exemplo, historicamente nós temos licitações bastante expressivas em financeiro, chegam a ser na casa dos milhões, de conjunto de refeitório e cadeiras para refeitórios. Mesa e cadeira. Com 2 ou 3 telefonemas, conseguimos o apoio da SEP, do secretário do governador Calão, do Juvan, Tribunal de Justiça, Ministério Público do Meio Ambiente, tem toneladas de madeira apreendida perdendo. Foram todos os entes sensíveis, a gente está conseguindo fazer cadeiras para refeitórios a um custo praticamente zero. Tem o custo da mão de obra e o custo residual ali. Então assim você faz gestão adequada. E aí eu consigo arrumar as escolas. Qual que é o problema que eu tenho ainda? O tempo do projeto, o tempo das licitações. Eu não tenho mão de obra, os contratos temporários não são suficientes. Uma oficina para isso e resolver esse problema. Colocar os presos para fazer. Nós estamos nesse diálogo, o secretário Siqueira tem sido muito positivo, lá eles têm uma marcenaria, já está colocado à disposição. Secretário Marcelo. Direitos humanos, o vagabundo, deixa o vagabundo lá. Não, eles têm sido muito proativos. Os educandos, eles ajudam a limpar essa rua, que eles fizeram a construção. Ele pode fumar maconha ali na cadeia, ele pode mandar o WhatsApp para vagabundo na rua fazer assalto, fazer assassinato e um monte de coisa, ele pode ficar o dia inteiro sem fazer nada, tramando crime, ele pode assassinar o colega de cela, mas ele não pode trabalhar. Mas a gente tem mudado isso, André. A gente tem mudado. Deixa eu contar para você. Eu gastei 20 mil reais para fazer a escola da Arena. Foi o deles. Lá no estádio, né? E foram os educandos que ajudaram a botar as portas de dentro, que organizaram. Eles fazem a limpeza lá hoje. Nós cortamos drasticamente o custo daquele elefante branco. Falava-se 600, 700 mil, hoje não chega a 400.
390. Que já é um custo alto, dá 5, 6 milhões por ano. Isso já é alto, mas agora Para pelo não ter menos... futebol. Enfim. De qualquer modo, com muito pouco recurso, eles nos ajudaram a fazer. Hoje, o programa de mesas e cadeiras, eles estão na CINFRA, secretário Marcelo apoiando, na CEJUDH, com o secretário Siqueira. Ou seja, cada um tem seu ponto de apoio para a gente poder avançar. Então, está mudando esse quadro. A limpeza externa da SEDUC hoje tudo é feita por Reeducando. A limpeza da arena por Reeducando. Acho barato falar reeducado. Fala preso, secretário. Reeducando. Ninguém é reeducado na cadeia. Presidiário. Ninguém é reeducado na cadeia. Isso aí é... Secretário, tem as escolas São É pessoas. hipocrisia da turminha dos direitos humanos, tem que chamar de reeducando. É preso, sabe? O cara caiu na cadeia, ele não vai ser reeducado nunca. É que não é assim, É. Tem muita gente trabalhadora que no momento de situação difícil comete Ah, tudo ilícito. bem, aí você vai chamar o Silval Barbosa de reeducando. Não passou talvez Né? nesse momento Não pode difícil, chamar né? de Não sei reeducando quando só veio agora. do Paraná, né? Enfim, né? Mas enfim. Secretário, das escolas em período integral, o senhor andou implantando em algumas escolas e há reclamações na questão da estrutura. Ocorreu até uma paralisação essa semana ali na escola José de Mesquita, na região do Porto. Como que está a situação dessas escolas? Elas estão preparadas para receber essa? Quer tomar alunos água, em período secretário? integral? Isso. Pega Estão água, preparados. secretário, por favor. É o que a gente fez, buscar dos recursos existentes, né, para fazer as entregas na velocidade adequada. Segundo momento, priorizar as escolas plenas. Então, nós fizemos uma avaliação muito forte com a equipe de engenharia e elas tinham condições de serem adaptadas para o modelo integral. Talvez não as condições ideais, mas condições mínimas para iniciar o funcionamento, e o projeto pedagógico não pode parar, não pode esperar. O tempo da vida não é o tempo do Estado. Aí o que eu fiz? Eu posicionei a equipe de obras para poder resolver os problemas em cima das escolas plenas, até porque lá os estudantes passam 10 horas. São quantas escolas? Hoje são 14 em todo o Estado, mas a área da educação são 15. E essas reclamações estão surgindo por quê, secretário? Isso, porque o tempo do projeto das obras, e agora está acabando todos, estão ficando prontos, e a gente fez também um programa de complementação para que o profissional fique mais tempo na escola. Esse programa de complementação, havia vários entraves, eu gastei meu juridiquinho até o limite para poder fazer via decreto ou fazer os repasses adequados, mas a legislação aqui exige que seja feita uma nova lei. Então a gente já encaminhou e agora a gente espera que dentro dos próximos 2 meses os problemas estejam sanados. Então houve realmente alguns problemas, mas muitos a gente solucionou. A metodologia é inovadora, o material está chegando, eu fiz uma complementação maior para essas escolas, tanto na merenda quanto em relação ao repasse das escolas, porque elas perdem mais da metade dos alunos, né? Uma escola que atende de manhã à tarde, atende 1.000 alunos, se você pega só um turno só, ela atende 500. Então a gente tem buscado, com muito diálogo, conversa com a rede, fazer essa construção para poder avançar. Eu tenho certeza que se perguntasse hoje aos profissionais que estão nas plenas e aos estudantes que estão na plena, se eles gostariam de voltar para o modelo anterior, eles vão dizer, não, esse modelo é de sucesso. Ô, secretário, o senhor E os acabou de desafios falar vão superar. o Rafael que pode tomar água, tem como meta manter por mais tempo o profissional na escola, correto? Só que eu tenho um dado preocupante aqui, que é um dado do Tribunal de Contas, que 30% dos professores da rede estadual de ensino estão de licença médica. Quer dizer, como é que pode 30% da força trabalhadora de professores ficar doente ao mesmo tempo, secretário? Cai naquilo que eu falei no começo do programa, né? Hoje, ser professor talvez seja uma das profissões mais desafiadoras que exista na Terra. Concordo. A formação não é adequada, não dá conta desse mundo sem autoridade. Isso faz com que haja efetivamente, a gente tem que ler isso com muito cuidado, um processo de desrespeito, um processo de, não vou usar o termo da moda que você não gosta, de bullying muito intenso em cima do profissional. Do professor, contra o professor, não é contra o aluno, não. Exato. E depois, inclusive, né, de um tempo em que a gente tem os grandes mestres que deveriam ter mais experiência, eles ficam mesmo com dificuldade. Então é preciso entender o contexto das licenças médicas nesse homem sem limites que a gente estava falando antes. Tá, mas 30% fica doente ao mesmo tempo? Na rede nossa não é. Isso em números absolutos? Na rede quanto? estadual não chega a esse índice. No Não. TCE mas... Não, a rede, acho que o TCE fez análise em primeira mão do município de Cuiabá, mas é grande. 30% da rede pública de ensino de Mato Grosso, da rede pública de ensino a rede pública estadual, tá? Licença médica. Isso em número absoluto. Quantos professores tem na rede estadual? 23 mil. 23 mil. Quer dizer, são 6 mil professores doentes ao mesmo tempo? Ô, Rafael, Não é esse o índice que nós temos. A gente tem dialogado para poder mostrar. Agora, o que nós temos para isso? Nós temos o TCE abriu, inclusive, Isso.
qual é o termo? Uma sindicância, uma investigação? A gente tem para conversado, tá? Se O estudo que concede eu vi tantas recente licenças foi sobre Cuiabá e Várzea Grande, mas isso depois a gente pode aprofundar em relação ao tema. Eu quero dizer o que nós fizemos em relação a isso, que é importante. Então não são 30%. Na rede estadual não dá 30% de jeito nenhum. É o que eu disse, a rede pública do Estado não é a rede estadual. Não é só a rede estadual, é Exato. a soma das redes todas. Exato. Nós fizemos um grande programa de qualidade de vida e trazer esse profissional, a gente dá apoio psicológico, a gente está dando apoio de voz, condição de postura em sala de aula. Então ele já começou a gerar efeitos. Então eu botei lá as viaturas da qualidade de vida para andar ao interior, conversar e trazer esse profissional de volta para a sala de aula. Ao mesmo tempo, há uma conversa muito avançada com a Secretaria de Gestão para a gente fazer todo o processo, né, redesenhar o processo de perícia médica para verificar exatamente aqueles casos que efetivamente demandam atenção e que demandariam licença. Tem casos que você tem que conceder porque a situação é grave. Outros já não diria que seja assim, né? Tem muita gente que se aproveita dos direitos. Agora ele chegou onde eu estava querendo chegar, né? Então, tem mas muita gente que se aproveita. Mas e aí isso consegue um laudo fajuto lá e tira uma licença de 6 meses, tá tudo certo. Você já entendeu tudo. Aqui no estado. Aí Você exatamente. Mas esse já entendeu tudo o O problema. médico que vendia laudo, né? Pronto. É um absurdo. Para servidores. É um absurdo. É absurdo o profissional que vender laudo para servidor não sabe o crime que ele está cometendo. O mais absurdo é o servidor ir lá comprar um laudo, né, secretário? Me Eu desculpa. não sei se tem diferença, não. Não sei se tem diferença, não. Que aí não posso chamar de servidor, né? É, Um cara que não criminoso. serve, ele se serve do Estado, né? Tô falando Enfim, devia mudar essa fora da curva. terminologia aí, né? Pegando esse gancho do senhor aí, com relação aos professores, por que Mato Grosso é o segundo pior estado na formação específica de professor? Quer dizer, a área que ele ensina, ele não tem formação naquela área. Tipo, um professor de português não é formado em letras, por exemplo. Ele tem uma formação genérica, né? Como é que vai mudar essa realidade, secretário? Eu sei que o senhor pegou essa batata quente já andando, né? O senhor vai ter que esfriar essa batata ali. Não, nós estamos fazendo... Vou comer ela quente mesmo. Vou comer quente, a gente vai para cima. O O nosso programa de formação está indo muito bem. E a gente tem feito essas adequações. É preciso também considerar as dimensões continentais, as dificuldades que existem. Então, por exemplo, próxima semana vamos fazer uma expedição para levar de barco as estruturas modulares para fazer uma escola indígena. A 1.500 quilômetros daqui para cima de Gaúcho do Norte. Então, quando você pega situações muito longe da realidade, o Cuiabá e Várzea Grande não reflete isso, porque é muito mais fácil você ter os profissionais habilitados em cada disciplina. Vamos imaginar, se tem uma escola, só tem uma escola no município, que é um município pequeno. Ela vai ter uma carga horária lá de português de 8 horas, vamos imaginar inglês, ou biologia, 8 horas. Eu não posso contratar alguém, ou um concursado, só para essa biologia específica. Ele vai ter que dar aula de alguma outra coisa. Você pega a escola do campo, são 256 escolas, praticamente 30% da rede, que são escolas indígenas, quilombolas e campo. O que acontece lá? Demanda muito baixa. Você tem 7 alunos, 8 alunos por ano, por série, né? Antigamente. Como que você vai botar uma turma com um profissional habilitado em cada uma das áreas para cada um? Você faz o famoso multisseriado. Você faz aquela aula em que tinha lá, antigamente no campo, né? O professor começava lá, ele dava na mesma aula, na mesma turma, dava aula de 1 a 4. Então, a realidade concreta, ela é muito mais desafiadora e não necessariamente essas situações são piores, isso que é impressionante. Às vezes você pega uma escolinha do campo sem estrutura nenhuma, que quase o profissional dá aula embaixo, quase de um pé de manga, e os resultados são excelentes, porque tem amor, tem reconhecimento. Então, a realidade, ela é muito mais desafiadora do que muitas vezes o número vai apresentar. Então, é a partir desse olhar que nós estamos estruturando a situação. Não dá para exigir o perfeito nesses casos. Tá, mas não é o perfeito que a gente está falando. É o básico. É o básico, né, secretário? Não é, né? Quanto você custa? vai em muita escola pública aí, não digo só do estado, ou só desse estado, é professor falando problema, né? Falando bicicleta. Aí não dá, né, secretário? Como é que ele vai ensinar um aluno se ele não fala direito? Olha, André, nesse nível eu desconheço e agradeço se eu você já tiver vi. Você pode me mandar, se tem meu telefone, Inclusive, manda na televisão, durante greve, que eu vou- as emissoras entrevistando o professor em greve, o professor, o nosso problema é tal. Ah, peraí, Manda lá Não dá, que né? nós vamos investigar Não essa dá, né? informação. não dá.
Agora, secretário, por que a SEDUC ela não cumpre 100% a lei de acesso à informação? É uma briga e uma cobrança do próprio Tribunal de Contas do Estado. Toma água, Cara, nós estamos fazendo toda a estrutura necessária, se não cumpre 100%, está chegando perto disso, porque o nosso compromisso, inclusive a gente criou um núcleo de conformidade e integridade, é cumprir todas as determinações. Lá você vai encontrar as informações necessárias, talvez se falta aí um outro detalhe, a gente vai em busca para arrumar. O núcleo de conformidade está lá para isso. Então nós não temos nenhuma preocupação. Aquilo que for possível, tiver tecnologia, nós vamos fazer. Mas a SEDUC está cumprindo essa lei de informação? Porque na verdade, eu não vi esse apontamento de 100%, 90%. Enfim, o que eu posso dizer para você de maneira concreta? Já há algum tempo criou um núcleo de integridade e conformidade que está trabalhando diariamente para preencher 100% dos requisitos da lei de acesso à informação. Secretário, essa questão dos autistas, que o Ministério Público abriu um inquérito aí para investigar a SEDUC, que estaria recusando a matrícula de alunos autistas. Eu particularmente acho que estão fazendo muita pirotecnia em cima disso. É claro que uma escola comum não pode receber um aluno autista. Ele tem que ter a escola tem que ter uma sala especial, um professor especial para esse tipo de aluno. Uhum. Né? Não adianta você colocar esse aluno junto com outros alunos que não têm a mesma, não pode falar deficiência, né? Mas enfim, não tem a mesma síndrome, sei lá. Uhum. Como é que se consegue matricular esses alunos? Mas E aí como é que o senhor vai equacionar esse problema com o Ministério Público, o promotor, deixa eu achar o nome dele aqui, o Miguel Lissarenko Júnior, né, que abriu o inquérito aí para investigar a SEDUC, porque a pais da associação da AMA Cuiabá denunciaram que a SEDUC estaria recusando matrículas, quer dizer, tem escolas específicas para esse tipo de aluno? Tem um projeto de inclusão A recusa é nessas escolas específicas ou recusa em escolas que não tem como receber esse tipo de aluno? Então, vamos lá. Primeiro é dizer que... claro isso, né? Que o Dr. Miguel, ele é muito comprometido com a educação pública. Ele tem feito todos os esforços possíveis para melhorar o sistema. Vem de uma família de professores, né? Cumprir seu papel constitucional, né? É muito adequado, ele tem que fazer as cobranças, a gente tem que estar aí junto para poder cumprir. E o que acontece? A SEDUC não recusa aluno. A SEDUC não recusa aluno. Nós temos um modelo descentralizado de gestão. Preciso dizer, a descentralização não pode valer apenas para repassar recursos. Né? Existem um conselho de pais, existe um diretor que é o gestor de cada unidade, o diretor, em regra, é escolhido pela via da gestão democrática, e a política da SEDUC é uma política de inclusão, em que nós estamos cada vez mais fomentando as condições de inclusão, dando essa sala de multimeios, sala de apoio, profissionais adequados. Houve especificamente uma situação em que havia uma divergência entre escolas para receber um aluno. Né? Então, à medida em que a gente teve conhecimento, imediatamente nós entramos em contato com a família, verificamos as escolas e já foi solucionado o problema. Então, é uma questão pontual. E é preciso dizer isso, que enquanto secretaria, de maneira alguma a SEDUC recusa aluno, autista ou qualquer... Mas todas as escolas da rede estadual têm condição de receber um aluno? Não, eu diria que todas. Tem as escolas especiais, vamos dizer, a Livre Aprender, a Raio do Sol aqui em Cuiabá, e dependendo do grau, tem uma comissão para isso, a gente tem uma coordenação de educação especial para isso, que vai analisar o grau de deficiência para poder verificar a possibilidade de inclusão nas turmas normais com um apoio de um profissional especial. Então, mas se aí eu moro lá no CPA, eu tenho um filho autista, e aí a escola mais próxima minha, que pode receber meu filho, fica a 5 quilômetros da minha casa, como é que eu faço? Aí ela vai ter que questionar se não tiver a escola se a escola que fica próxima não tiver a estrutura. Não foi isso que aconteceu, não foi esse o caso, nós não temos tido problemas em relação a isso, inclusive ao contrário, estou falando hipoteticamente. Né? Nós temos conseguido garantir atendimento adequado na grande maioria das escolas. Se isso ocorrer hipoteticamente e não houver a solução na própria escola mais próxima, aí sim... Porque não dá para ter em todas as escolas essa... A gente está muito próximo de conseguir a universalidade. Eu me lembro quando eu era aluno de escola pública, lá em São Paulo, você também é do interior de São Paulo, né? Na escola tinha sempre aquela chamada sala especial, né? Tinha alunos com algumas... A grande maioria hoje tem a síndromes possibilidade, tem a sala de articulação. Mas na hora da... Aí eu falo, porque tem que ter a inclusão.
era na sala especial, mas aí o Gordo está aqui, não me deixa mentir, que também estudou na minha época, meu irmão, e na hora do chamado recreio, né, que as crianças iam para o pátio, essas crianças que eram autistas, que tinham síndrome de Down, que tinham, enfim, qualquer outro tipo de situação, iam junto para o mesmo pátio e brincavam junto. Eu cansei de brincar com alunos também, da sala especial, não tem problema nenhum. A inclusão era normal, não existia esse bullying, não existia essa frescura que tem hoje, não. Não tinha nada disso. Né? E tinha lá aquela sala especial. Hoje cria-se um fantasma em cima desse tipo de situação e aí explode nas suas costas um processo lá do Ministério Público, não, porque você está recusando o aluno e tal, uma coisa que é pontual. Isso, e a política da que seria simples de resolver com boa vontade. Né? Isso porque nós determinamos a política, nós fazemos a política e tentamos dar o apoio para a execução. Por isso que os órgãos são descentralizados. Existem os CDCs, são os conselhos de pais, mestres, vamos dizer assim. Existe descentralização de curso para administração. Então, o secretário de Educação não tem controle sobre 763 escolas da rede. Lógico que nós temos sim um modelo de apoio à gestão. Quando surgem demandas mais graves, como a necessidade de uma reforma do telhado, não vai dar para ser na verba que é repassada para a escola. Mas há um grau de autonomia nas unidades. Então é essa construção conjunta que a gente tem feito. Eu toquei nesse ponto porque eu acho que as pessoas fazem muita política em cima disso hoje, né? Que não devia ser assim. Infelizmente fazem política em cima da questão de uma criança que tem uma necessidade especial e aí vem alguém e quer fazer política em cima. Né? Seja do Ministério Público, não que esteja fazendo, mas seja do Ministério Público, seja o próprio professor, ou o diretor da escola, ou os secretários que passam pela sua pasta, enfim. Cria-se um fato político num fato que seria técnico e relativamente fácil de resolver. Exato. Um pouco de boa eu vontade. acho que foi resolvido com muita, eu diria, felicidade. Hoje, eu creio que a família está bem feliz. Eu acho que eu falei mais do que o senhor, né, secretário? Tá tudo bem. Vamos entrevistar. Né? Rafael, mais alguma pergunta? Tenho uma pergunta política. Vai fundo. O senhor é um dos possíveis e prováveis candidatos à Câmara Federal. O senhor já se filiou a algum partido? PSDB é o destino? Como está essa situação? Ele é tucano, Rafael. Não me filiei a partido. E o foco, o objetivo hoje é 100% Secretaria de Educação. Mas todos falam isso, todos falam isso. Nem uma pretensão. Mas é verdade, Acho que você não... fazer a diferença é você fazer a política pública porque ela é necessária, porque ela dá foco. Se depois surge como resultado de um processo que foi reconhecido pela sociedade, eu entendo que isso é a nova política. Aí sim vale a pena. Mas somente nestes casos. Então hoje não tem outra alternativa. A única alternativa é ser um ótimo secretário de Educação e contribuir para a educação pública do Estado de Mato Grosso. Se lá na frente a população reconhece isso e há essa demanda, a gente vai avaliar. Mas não pode inverter a ordem das coisas. Né? O processo eleitoral, às vezes, ele se adianta muito, as eleições são de 4 em 4 anos, ou seja, tem sempre. E se pensar nas eleições, a gente acaba, às vezes, não dando foco. Então, eu prefiro, neste momento, estar bem focado mesmo na gestão e dizer com muita tranquilidade que fazer os atos de gestão vai sim ser aquilo que eu vou estar focando. Mas o destino é o PSDB. Não tenho filiação e não tenho nenhuma definição desse tipo. Se caso o senhor for se filiar, só ano que vem, ou não? Ou não tem essa pretensão? pretensão? Não tenho. Tem que ser até abril, né? Ser até abril pela Mas o legislação. senhor tem essa pretensão ou não? Não, hoje não tenho construída não. Acho que isso pode ser, como eu disse, como resultado de um trabalho, para ser analisado lá na frente, é uma situação que pode se construir. Mas não é uma coisa que você vai ter um secretário de Educação pensando nisso agora não. Eu acabei de falar aqui que o que não pode é fazer política com situações, né? Exato. Porque tem muitas situações que tem que dizer não. Tem que dizer não. Perfeito. Tem que dizer não, falamos sobre Exato, limite. perfeito. Mas eu não consigo fazer tudo. Merece até um brinde, o senhor deu a resposta perfeita em relação a isso. Obrigado. Se não tocamos em algum ponto que o senhor queira tocar, fique à vontade, secretário. Eu gostaria de dizer a as pessoas que nos assistem, os espectadores aqui, dizer a toda a população que a educação do Estado de Mato Grosso hoje tem rumo, tem projeto, um projeto republicano, um projeto que tem buscado fazer essa responsabilidade social, chamar todos à responsabilidade. Como eu disse, o Estado e a Secretaria não vai resolver todos os males do mundo,
mas juntos nós podemos avançar. E temos demonstrado isso com ações concretas. Quando a gente fala de 17 escolas, uma escola nova a cada 14 dias, isso é uma coisa que impressiona, uma coisa que já mostra resultado. Quando eu falo, olha, não havia nenhuma escola de ensino médio integral, hoje nós temos 15. Nós temos a Arena da Educação, que tem sido recebido com festa no Brasil inteiro e no mundo. Tive repórteres da Alemanha, da Suíça, fazendo pesquisa sobre o legado da Copa. A Arena da Educação, por conta das escolas que nós colocamos lá, se tornou referência para o ministro Augusto Nardes no voto do legado da Copa. Quando ele veio aqui, ele se maravilhou. Ele viu nos olhos das crianças que estão formando lá atletas de alto nível e excelentes cidadãos. Nós temos programas que vão melhorar os equipamentos nas escolas, com mais ar-condicionado, com diminuição das escolas de madeira, com refeitórios adequados, a custo quase zero, alocação de recursos, programa de qualidade de vida, programa de reconhecimento do profissional com valorização. Tivemos já um aumento de 44% total até este momento, sendo 23% de aumento real do profissional da educação. Nós queremos que o profissional da educação seja um mestre, remunerado como médico, como Ministério Público, como juiz de direito, as profissões de alta dignidade que o profissional merece. Então, o projeto ele tem rumo, ele sabe o que quer e ele tem feito já a diferença concreta na educação do estado de Mato Grosso. Isso posso dizer com absoluta tranquilidade. Tudo nós não vamos fazer não, mas vamos fazer muito. Até porque não dá tempo. Não dá tempo. Secretário. Bom, eu quero entregar para o senhor aqui esse presente da Tubarão Esportes. O senhor já deve ter uma. O senhor já teve no Conexão. Minha filhinha quebrou. Mais uma caneca, então entrega eu quero. Sua filha. Mais uma caneca do nosso programa. E acrescentando aí em relação ao legado da Copa, a Arena Educação, é assim um legado, né, secretário? Eu acho que o governo fez do limão uma limonada. Né? Ah, sim, Porque claro. aquilo lá é um elefante branco que ninguém merece, né? Não poderia ter. Enfiaram 700 milhões num estádio. Ah, Cuiabá merece. Ah, merece, tudo bem, mas e aí? Né? Eu construiria quase 100 escolas. Cuiabá também merece Exato. hospital, também merece. Né? 100 escolas eu construí. Eu mereço ter uma Ferrari, mas eu aguento sustentar? Não aguento, é a mesma coisa. Eu preferiria 100 escolas, viu? 100 escolas também, não vai dar para 7 milhões de escolas. 6, 7 hospitais novos, enfim, do que uma arena para jogar esses times aí, Pangarés e Mato Grosso, que leva 200 pessoas no estádio. Aí é brincadeira, né? Secretário, obrigado. Não, mas, bom, tranquilo. Bom, que o senhor consiga. E não deixa a turma falar que os palmeirenses têm mundial. Tem mundial. Tem mundial. Se o flamenguista Esse povo tem não estuda, Copa cara. Toyota é Não mundial, sabe história, o Brasil mundial. também é. Secretário? Se Copa Toyota é mundial, o Brasil também é. Entendeu? O pessoal não estuda história, pô. Vai estudar história. Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas.